Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Eu sou o Lucas e esse é mais um episódio da nossa playlist onde a gente programa o jogo dos asteroides. Nesse vídeo a gente vai aprender a como fazer a movimentação, do nosso joystick dos nossos menus. Então a gente vai aprender a selecionar o botão que a gente está querendo selecionar pelo controle, tanto pelo analógico quanto pelas setas. Então, se eu rodar o código aqui, só para vocês terem uma ideia, eu consigo fazer a seleção pelo mouse, mas não consigo pelo controle, né? Já estamos controlando a rotação da nave, a velocidade da nave pelo controle. Isso está funcionando. Agora a gente quer conseguir controlar a navegação dos menus, tanto no menu principal quanto no menu de Game Over aqui pelo controle. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, na nossa classe de botão aqui, do botão, a gente vai adicionar um novo atributo, que vai ser self.isSelected. Vai receber inicialmente false. Esse self.isSelected, ele vai nos dizer se o botão está sendo pressionado ou não naquele momento. Então a gente vai criar um novo método para verificar se o botão está selecionado, e se ele estiver selecionado a gente vai alterar a cor do texto que é exibido nele. Então vamos criar um novo método, que eu vou chamar de setSelected. Vai receber self e um selected aqui que eu vou passar como parâmetro lá depois do nosso jogo. Esse selected aqui é um booleano e a gente vai passar ele para o nosso self.isSelected. Então é através desse cara aqui que a gente vai verificar se o nosso botão está selecionado ou não, né? Então, para a gente verificar isso, quando o botão está selecionado, eu quero alterar a cor a cor do texto que está sendo exibida. Então eu vou criar uma variável chamada color e eu vou verificar o seguinte: self.hoveringColor if selected. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou passando a hoveringColor, que é a cor de seleção quando o botão está selecionado, se a minha variável selected for true. Se não, eu vou passar self.baseColor, que é a cor padrão cinza, meio branco, né? Aí eu vou renderizar essa cor no meu texto. Então, self.text, que é o texto daquele botão que vai mudar a cor, né? Então, self.font.render para mim renderizar. E aí eu vou passar self.textInput. O anti-alias vai ser true. E a minha cor vai ser a color. Então, a color vai ser hoveringColor se o botão estiver selecionado. Se o botão não estiver selecionado, vai ser baseColor. Então assim a gente consegue alterar entre as cores do botão, beleza? De alterações da nossa classe é isso. Vamos vir aqui para o código. No código a gente vai começar pelo nosso menu principal, né? A gente vai fazer do menu principal, depois para o menu do Game Over, é muito parecido, beleza? Então no nosso menu principal, aqui embaixo da nossa, onde a gente seta a visibilidade do mouse para true, eu vou criar uma variável que eu vou chamar de selectedIndex. Inicialmente é igual a 0. SelectedIndex vai ser o índice atual que está sendo selecionado, né? Então, se for 0 vai ser o primeiro botão, se for 1 vai ser o segundo botão. A gente vai pensar nos botões como se fosse uma lista, ok? Então, se o índice for 0 do SelectedIndex, eu estou no botão de Play. Se for 1, estou no botão de Quit. E eu vou criar uma outra variável que eu vou chamar de analógico neutro. O que seria o analógico neutro? Quando o nosso analógico está parado. Eu quero identificar quando ele está parado, porque eu só vou permitir uma nova identificação se anteriormente o analógico estivesse parado, beleza? Então é a nossa variável de controle para saber se o analógico está sendo movimentado ou não. Inicialmente ela vai ser true porque quando a gente inicia o jogo a gente vai considerar que o analógico está parado, ok? Muito bem.
Aí, agora, na nossa função do menu principal, primeira coisa que a gente vai fazer, alteraçãozinha aqui, a gente vai armazenar esses dois botões numa lista. Então eu vou criar uma lista chamada de buttons, vou passar play button e menu e quit button, ok? E aí aqui, ao invés de eu percorrer a lista dessa forma manual, eu passo a minha lista. Vai ser útil porque a gente vai precisar percorrer o índice dessa lista para saber qual botão está selecionado. Aqui, por uma questão de organização, esse fork tem a ver com o mouse, não tem nada a ver com o joystick, né? Eu vou dar um Ctrl X nele, vou vir aqui embaixo do meu for e vou colar, vou colar ele aqui embaixo, ok? Só por uma questão de organização. Então, aqui, ó, dentro da nossa captura de eventos, eu vou capturar os eventos do joystick e das nossas setas. E aqui eu vou agora criar um novo loop. O que esse loop vai fazer? Eu vou criar um loop do tipo enumerate. Os loops do tipo enumerate, eles funcionam da seguinte forma. Então, o enumerate em Python funciona da seguinte forma, né? Eu vou passar dois valores. O primeiro valor corresponde ao índice da minha lista e o segundo valor corresponde ao valor da minha lista. Então eu vou ter o índice 0, botão play, índice 1, botão quit. Assim que a gente vai trabalhar. Então, como que eu vou fazer esse loop? For i, que é o índice, e button, que é qual é o botão, in enumerate buttons. Assim. Então, buttons é uma lista que tem índice 0 e índice 1. Quando o i for 0, eu estou no meu button play. Quando i for 1, eu estou no meu button quit. Como que eu vou saber o índice atual? Então eu vou pegar button, que é a minha lista, o meu button atual, né? Como eu estou na minha lista de buttons. O primeiro button é o play button, que vem da classe button. Então eu estou percorrendo objetos da classe button aqui nessa lista. Então eu consigo acessar os métodos desses objetos. Tanto é que se eu der um ponto, eu consigo acessar aqui o isSelected. O isSelected, ele tem que receber um valor booleano. Então se a gente voltar aqui, né, ele vai receber selected. Está selecionado ou não está selecionado. Como que a gente vai passar esse booleano? A gente vai fazer a seguinte forma. I igual a selected index. Então, quando i for igual ao selected index, eu com certeza sei que aquele botão está sendo selecionado. Por exemplo, inicialmente meu i vale 0. Então, o meu selected index inicialmente vale 0. Quando i for 0 e selected index vale 0, eu tenho uma igualdade entre os dois. Eu sei que o botão que está sendo selecionado é o primeiro botão, o botão de play. Depois, meu i vale 1. Aí a gente vai construir a lógica mais para frente. Desci o analógico. Somei 1 no meu selected index. Agora o meu selected index é 1 e o meu i vale 1. O meu botão está selecionado. Com certeza eu sei que é o botão de quit. Então é uma forma simples aqui da gente conseguir saber se o botão está sendo selecionado. Ok? Agora o que eu vou fazer? Eu vou vir no meu for aqui dos meus eventos e eu vou capturar primeiro o evento de clique do botão. Eu quero verificar se eu cliquei no botão A. Qual é esse tipo de evento? A gente já viu até nos outros vídeos, né? Se event.type for igual a pygame.joyButtonDown. Então, se for joyButtonDown, quer dizer que eu pressionei um botão. Aí eu quero verificar qual botão eu pressionei. Então, eu vou verificar se event.button for igual a 0. 0 eu sei que é esse botão aqui, né? O A do Xbox ou o X do Play. Então, pressionei um botão. Esse botão foi o botão A, que é um botão de confirma, né? O que eu tenho que verificar ainda? Eu tenho que verificar qual é o meu selected index. Então, eu vou verificar se
selected index for igual a 0, aí sim, pressionei algum botão. O botão que eu pressionei foi A, e o meu selected index é 0, eu tenho que... Eu sei com certeza que eu pressionei no botão play. Então, nesse caso, eu vou chamar a minha função play. Agora, elif. Se o meu selected index for igual a 1, quer dizer que pressionei um botão, o botão foi A e o meu selected index é 1. Com certeza foi o botão de quit. Chamo a minha função terminar. Porém, em muitos jogos, se eu clicar na tecla B, eu também consigo sair. Eu consigo voltar, né, um passo. Então, nesse caso, eu vou também verificar. Agora, nesta indentação aqui, ó. Se o meu event.button for igual a 1, nesse caso, 1 eu sei que eu cliquei no botão B, ou bolinha do play, eu também vou chamar a minha função terminar. Ok, vamos testar isso? Ele deu um erro aqui na nossa função isSelected. Eu vou comentar esse for por enquanto para a gente testar só a outra parte, ok? Então, temos aqui o nosso botão. Cliquei no B, saí do jogo. Muito bem. Agora eu quero... Meu selected index inicialmente vale 0. Então, cliquei no play, iniciou o jogo. Já consigo iniciar o jogo aqui quando eu clico no play. Porém, eu não consigo alterar o meu selected index pelo controle, né? Pelo mouse normal, mas pelo controle eu quero alterar esse cara. Então agora sim eu vou poder descomentar esse for aqui. E a gente vai capturar outro evento. Vamos primeiro fazer pelo analógico, que a gente já viu nos vídeos anteriores, né? Parte 2 desse vídeo eu faço com a flecha. Com as setinhas, para a gente entender como funciona as setinhas também. Nesse vídeo vamos fazer com o analógico. If event.type for igual a pygame.joyAxisMotion. JoyAxisMotion eu capturo movimentação do analógico. Então, se for JoyAxisMotion, aí eu quero verificar se event.axis for igual a 1. Por que eu quero verificar se for igual a 1? Se o meu eixo for 1, eu tenho certeza que é o eixo Y do analógico esquerdo. O eixo X é o 0, o eixo Y é o 1. O 2 e o 3 são do analógico direito, o 4 e o 5 do LT e do RT respectivamente, como a gente viu nas aulas anteriores. Ok? Então eu quero verificar se o meu eixo é 1. Se for 1, eu tenho certeza que eu mexi o analógico esquerdo verticalmente, verticalmente no eixo Y. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor desse analógico. Então o valor vai ser event.value. Se eu der um print em valor, eu consigo verificar. Vou comentar esse cara aqui novamente, porque a gente não está usando ele ainda. Então, se eu der um print, eu consigo capturar aqui a minha movimentação no eixo Y aqui, né? Porém, da mesma forma que a gente utilizou para controlar a nave, eu preciso capturar minha dead zone. Então, eu não quero valores muito pequenos, justamente para eu não oscilar entre as seleções quando eu soltar o meu analógico, ok? Por isso eu vou passar dentro da dead zone. E aí sim, eu tenho uma seleção mais precisa aqui. Então, se for menor que 0.35 vai ser 0. Se for maior, ele vai pegar o valor. Senão, tudo vai ser 0. Então, agora eu consigo selecionar de uma forma mais adequada aqui, ok? Agora, eu tenho que alterar o valor do meu selected index. Como que eu faço isso? Eu vou pegar selected index, recebe. Na verdade, antes eu tenho que verificar se o valor for maior que 0, eixo Y maior que 0, aqui a gente está apontando para baixo. Então, se for maior que 0, eu vou ter que descer. Para mim descer, eu vou somar 1 no selected index, porque se o meu primeiro botão
é o play, que é o 0, o botão de baixo é o quit, que é o 1. Então o que eu vou fazer? Selected index recebe selected index mais 1, por enquanto. Mas a gente vai ver que não é só isso, beleza? Depois a gente vai alterar a variável analógico neutro para false, porque a gente movimentou o analógico. Então, false. Agora, elif. Se o valor for menor que 0, aí quer dizer que eu apontei para cima. Então, selected index recebe selected index menos 1. Selected index menos 1 e o nosso analógico neutro vai para false também. Então aqui a gente movimentou o joystick. Aqui faltou eu verificar se o analógico neutro, né? Então se analógico neutro, ou seja, se for verdadeiro, eu faço isso daqui. Eu faço isso daqui. Porque eu só posso movimentar meu index se o analógico neutro for true. Quando eu movimentei foi para false. Depois eu vou verificar se o meu valor for igual a 0. Como a gente aplicou a nossa dead zone, eu já consigo verificar muito melhor se ele é 0. Se ele for 0, eu vou dizer que analógico neutro agora vale true novamente, liberando uma próxima movimentação de index. Quando eu liberei essa próxima movimentação, eu posso adicionar esse mesmo for que eu tenho aqui, eu adiciono ele aqui embaixo também. Né? E posso descomentar já essa linha aqui, né? E essa linha aqui também. Então, vamos ver? Eu vou dar aqui um print no selected index. Só para vocês verem. Selected index. Então vamos lá. Achei o erro que eu estava cometendo aqui. Aqui não é isSelected, é setSelected o nome do nosso método. Por isso que ele estava dando erro. Aí, setSelected. Ok. Agora, vamos analisar o nosso selected index. Deixa eu limpar a tela aqui para facilitar um pouco. Aí, ó. Então, vou apontar para baixo. Somou 1, perfeito. Então a gente já conseguiu aqui selected index, somou 1. Se eu clicar A, eu saí do jogo. Funcionou. Novamente, então, a gente está vendo aqui, né? A seleção, ela ainda não está da cor que a gente quer, né? A gente quer deixar ele azul e vermelho, né? A gente já vai fazer isso. Porém, a gente pode ver que ele está um branco um pouquinho mais esbranquiçado. Então a gente vê que ficou 1. Cliquei, saiu, ok. Porém, se eu fizer esse processo várias vezes, tá vendo que meu selected index foi para 9, conforme eu clico? Eu não quero que isso aconteça. Aí eu cliquei, ele simplesmente bugou. Por quê? Eu quero que, quando eu clique para baixo, novamente, ó, quando eu clico para baixo, ele vai para 1. Se eu clicar para baixo de novo, ele tem que ir para 0, para voltar para o botão inicial. Se eu clicar para cima, ele tem que ir para 1. E assim por diante. Então, dessa forma aqui, ó, não é suficiente para mim conseguir capturar o meu índice correto. Para isso, o que eu vou adicionar? Eu vou adicionar esse operador de resto de divisão. Eu vou dividir o valor pelo tamanho dos meus buttons, da minha lista de buttons. E embaixo a mesma coisa. Resto da divisão, len buttons. Como assim? Len buttons é quanto? 2, né? Eu tenho 2 botões, então o meu tamanho é 2. Resto da divisão de um número por 2, ou vai ser 0 ou vai ser 1. Vai ser 0 se for par, vai ser 1 se for ímpar. Então nesse caso, meu selected index inicialmente vale 0. Então eu vou somar 1, valeu 1. Agora beleza, selected index vale 1. Eu vou
apontar para baixo novamente. Apontei para baixo, selected index vai somar 1. Então agora vai valer 2. O resto da divisão de 2 por 2 é 0. Então agora quer dizer que eu estou no índice de cima novamente. Então vamos fazer esse teste. Vamos ficar de olho aqui no terminal. Né? Então agora vou apontar o analógico para baixo. Valeu 1. Ok. Vou apontar para baixo de novo. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. É isso que eu quero. Agora eu vou apontar para cima. Deu erro. Ah, tá. Eu tenho uma linha aqui que eu não preciso dela, né? Aqui eu só quero dar um print no selected index. Aqui. Beleza, agora vamos testar para cima, né? Deixa eu limpar o terminal. Então, apontei para cima, valeu 1. Para cima de novo, 0. 1, 0. Então aqui eu consigo variar entre 0 e 1 conforme eu altero ao meu selected index. Se eu apontei para cima, né? Nesse caso aqui eu apontei para cima, porque o valor foi menor que 0. Selected index vale quanto? 0 menos 1 dá menos 1. Menos 1, resto da divisão por 2, dá 1 da mesma forma. Então, quer dizer que eu vou para o botão de baixo. Agora, o meu selected index vale... Eu vou apontar para cima. Então, agora vale a menos 1, agora vai valer menos 2. Menos 2, resto da divisão por 2, vai dar 0. Então, aí eu vou para o meu índice 0 de novo, que é o botão de play. E aí eu consigo fazer o nossa seleção. Então eu estou aqui no menu, fui para baixo ou para cima, tanto faz, cliquei quit, ele saiu. A única coisa que a gente precisa fazer agora é alterar a cor, né? A cor de seleção. Agora, se a gente rodar o código, a gente vai ver que a seleção está funcionando, né? Porém, a gente ainda não tem a seleção padrão aqui azul e vermelho. Eu quero que quando eu role o código, comece a seleção em azul, depois vá para vermelho. Então eu não estou conseguindo alterar essa seleção pelo controle, né? Estou alterando o frame index, estou alterando o selected index perfeitamente. Tá funcionando, só que não tá tão visual ainda, né? Para mim corrigir isso, eu vou vir aqui na minha classe do botão. O que acontece é que o mouse ele está sobrescrevendo a seleção deste método. Então eu preciso vir aqui e verificar se self.is selected. Se tiver selecionado, quem que eu vou retornar? Self.text recebe self.font.render self.textInput, o anti-alias é true, e self.hoveringColor. E simplesmente dou um return para ele prosseguir aqui, independentemente se meu mouse esteja selecionado, né? Então ele não vai sobrescrever a seleção do mouse com a seleção do botão. Aí eu vou ter a nossa cor funcionando perfeitamente, beleza? Agora sim, ó, rodei o código, inicialmente play vale true. Cliquei A, caí na tela do nosso jogo, ok? Vou morrer aqui, ó. A gente vai fazer também para a tela do game over, né? Vou sair, vou jogar novamente. Joguei novamente, agora consigo alterar, ó. Tá vendo? Quando tá azul, meu selected index é 1. Fui para baixo, quer dizer, quando tá azul, meu selected index é 0. Fui para baixo, vale 1. E assim eu consigo fazer a seleção pelo meu joystick, ok? Então, vou dar um quit aqui e já consigo controlar o menu inicial pelo nosso joystick. Beleza? No próximo vídeo, a gente vai aprender a fazer esse mesmo controle pelas setas, né? E vamos também fazer do menu de Game Over, né? O menu de Game Over é muito parecido, né, com esse, só que na outra função, beleza? Então, muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo. Tchau!